Sejam bem-vindos, mais uma semana, mais um encontro, mais um momento de grande prazer. Eu agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com vocês mais uma vez. E daqui a pouco nós vamos estar encerrando esse ciclo astrológico. Daqui a pouco vamos entrar no mês de Nissan. O mês de Nissan que traz a energia de Áries. O próprio nome já fala. Nissan está relacionado à palavra Nes, que quer dizer milagres. Então, é um mês que nós vamos realizar milagres, mas nós estudamos Cabala porque nós não queremos só realizar milagres nas datas marcadas. Nós queremos realizar milagres. A gente quer sentir essa força de milagres dentro de nós, vivenciar a todo momento. Muitas sabedorias espirituais repetem aquela frase que milagres são naturais. Quando eles não acontecem é porque alguma coisa saiu errada. Vamos lembrar essa frase que a Carmen Balestreiros repete muito, de muita sabedoria. Ela mostra a essência da Cabala, de que nós somos feitos à imagem do nosso Criador, somos centelhas divinas que se dividiram, né? Esse todo que se dividiu num grande quebra-cabeça e que nós estamos aqui com um propósito que muitas vezes as pessoas não têm consciência ainda do seu propósito, mas isso não muda o fato dele existir. E através desse propósito, cada um tem um propósito pessoal, individual, mas existe um que é único para todos nós, que é manifestar a luz da criação e santificar esse nosso mundo, não como muitas religiões pregam, no sentido do certo, do errado, do profano e do sagrado, mas num nível um pouco mais elevado, no sentido de ser criador, a imagem do Criador. Isso, em todos os nossos encontros, é a tecla que sempre é confirmada e falada, e que nós queremos insistir, porque a mãe da perfeição é a repetição. Num momento, a repetição vai ser tão grande que não vamos precisar mais repetir, mas acho que esse momento ainda não chegou. Então, a gente repete. Falar em perfeição, falar em santo, falar em profano, falar em pecado. E aí nós chegamos a essa porção que se chama Kitissá, que é a porção aonde aconteceu o pecado do bezerro de ouro. O famoso pecado do bezerro de ouro. Tudo acontece por conta do pecado do bezerro de ouro. E a Cabala também fala para nós que nós estamos onde está o nosso pensamento. Muitas vezes nós estamos aqui fisicamente, pode existir pessoas que estão aqui assistindo esse encontro, mas se lá na consciência delas, elas estiverem pensando no seu compromisso de mais tarde, nas contas para pagar, no que ela vai fazer, ela vai estar onde? Em que realidade ela está? Ela não está nessa que nós estamos agora. Fizemos a meditação e a gente colocou a nossa intenção, nosso foco num momento que abre uma dimensão elevada e, lógico, cada um aqui tem a possibilidade de fazer essa viagem pelo plano que quiser. Nós podemos entrar dentro de um mundo paralelo e tentar permanecer dentro dessa consciência mais elevada,
ou eu posso ficar aqui no meu mundo físico. Tudo vai depender do meu foco e da minha vontade. Muitas vezes as pessoas falam, puxa, eu não consigo meditar, ou eu, agora com o assunto da pandemia, é muito difícil para mim assistir uma aula online, porque eu não consigo manter o foco. Aí, o que eu tenho a dizer para vocês é que tudo na nossa vida é treino. Se eu acho que eu sou dona da minha vida, do meu destino, da minha liberdade, eu tenho que entender que eu também tenho que ser dona da minha... Onde é que vai a minha consciência? Eu também posso direcionar a minha consciência. E isso tudo é um treino. Muitas vezes a gente vai fazer isso com ações pequenininhas, para a gente poder ir ampliando essa nossa capacidade. Então, realmente, muitas vezes as pessoas vão começar a fazer uma meditação de 1 minuto e talvez vai ser muito. Ao passo que, com o passar do tempo, a gente consegue colocar cada vez mais esse exercício que traz essa plenitude. Da mesma forma, essa ginástica espiritual, quando a gente fala de fazer restrição, nós vamos começar fazendo a restrição em coisas pequenas e, com o passar do tempo, a gente vai começando a entender que nós podemos segurar esse nosso lado que quer ser levado pelo estresse, pela inveja, porque todos nós sentimos inveja. Pode ser que alguém aí não sinta, mas eu sinto. Olhar o outro e falar, puxa, por que isso só está acontecendo com ele e não está acontecendo comigo? Tudo é um treino, mas nesse momento, o que eu faço quando acontece isso? Porque a gente admira o belo. Ai, eu não vou me deixar levar por isso. Ai, que Deus abençoe que essa pessoa possa ser e ter cada vez mais. Que ela tenha cada vez mais. Eu vou seguir agora e vou pensar num outro assunto. Corta. Outro ponto. A pessoa começa a brigar. Eu não quero brigar. Então, escuta, 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 não responde. Pensa, pensa, vê se está nervoso, se não está nervoso. Aguarda. Pensa por que a pessoa está falando aquilo. Reflete, reflete, reflete. Depois, quando a outra pessoa se acalmou, senta para fazer a conversa. Então, tudo isso é um treino. Agora, em alguns momentos, porque nós ainda estamos aqui. O dia que a gente começar a ter esse domínio, a gente não vai estar mais aqui. Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa ficar alerta, prestando atenção e fazendo força para puxar, para voltar. Um momento isso acaba sendo mais natural. Eu garanto para vocês que isso passa a ser natural. Todo negativo continua acontecendo. Mas nós vamos criando um domínio, essa ginástica, essa musculação espiritual, que com o passar do tempo a gente consegue enfrentar um peso maior de uma forma mais branda. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós já fizemos pecados, fazemos e faremos, sem exceção. Alguns mais leves, alguns mais pesados, alguns nós temos vergonha, alguns nós não queremos que ninguém saiba. E a gente mesmo quer esquecer. A gente mesmo quer fazer de conta que eles nunca existiram, porque o incômodo que vem é tão grande que a gente fala, vou passar uma borracha e vou fazer de conta que isso não faz parte de mim. Por que estou falando sobre isso? Porque se a leitura da Torá é feita para nós, para mostrar um indicativo de uma percepção e de uma consciência, quando nós chegamos nessa porção que fala sobre o bezerro de ouro, e se eu no início comecei dizendo, a nossa consciência está onde está o nosso pensamento,
como dizia o Baal Shem Tov. Então, por que é que eu tenho que ficar todo ano falando do pecado do bezerro de ouro? Aquele que fez toda a humanidade cair, quando ela estava tão próxima da redenção. Muito próxima. O mais próximo possível depois de Adão e Eva. Porque no momento em que todos estavam no Monte Sinai, todos viram a voz da criação. Nós não falamos isso várias vezes? Eles viram todos aqueles raios, aquele show de luzes, e as pedras sendo esculpidas com o dedo de Deus. E aí, pode ser que vocês vão se perguntar, porque eu sempre me pergunto, eu sempre me perguntei, e eu continuo me perguntando, como essas pessoas que passaram por essa experiência podem ter feito esse pecado do bezerro de ouro. Porque, veja, eu perguntei se vocês já não fizeram pecados, cada um conhece os seus, mas com certeza eles existem. Será que pode existir um pecado maior do que esse? Pode existir um pecado maior do que aparecer Deus na minha frente, eu ver tudo isso, e ele dizer: eu sou aquele que te tirou da casa da escravidão. Você não fará outros, você não terá outros deuses. E aí eu faço um bezerro de ouro? Eles não só viram isso, eles não só viram, não tiveram essa conversa com o nosso Criador. Não foi só isso. Eles tiveram uma sucessão de situações inexplicáveis. Eles viram o mar abrir, eles viram cair a maná do céu. Eles viram as 10 pragas do Egito. A gente nunca viu nada disso. Então, será que a gente está perdoado pelas coisinhas pequenas que a gente faz? Se for para fazer essa comparação, eles receberam tanto e caíram. Como é que eu que não recebi nada disso? Será que eu também, então, estou condenada? Então, essa porção, ela traz para nós muitas chaves. E uma delas é a gente entender que sim, nós vamos continuar errando, nós vamos continuar caindo, nós vamos continuar pecando, porque essa é a nossa condição possível como seres que estão aqui no nosso mundo físico e que precisam ultrapassar essa barreira que é essa nossa consciência física, esse nosso recipiente físico, que por sua vez ele está contaminado e misturado completamente com a serpente. A nossa natureza já é uma natureza que vem por si só trazendo essa força do negativo, do egoísmo, da impureza. Vamos pensar nessa palavra do puro e do impuro. Quando a gente pensa que Adão e Eva no paraíso estavam num grau de consciência antes do pecado uno com a luz. Eles sabiam tudo, eles sentiam tudo, eles conheciam tudo. Eles estavam em Biná, que é o paraíso, e aquela consciência era única. Eles estavam em completa união com a árvore da vida. Quando aconteceu
o pecado, e eles conheceram da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse afastamento, essa desconexão, criou essas camadas de densidade. Então, quando nós estamos falando sobre um conceito de harmonia, sobre o conceito de limpeza, sobre o conceito de pureza, o momento que a luz não consegue mais entrar, porque existe essa densidade, e essa densidade vai variar nessa camada mais grossa ou menos grossa, conforme as nossas ações, até que ela pode ficar tão grossa que a luz de uma vez não entra mais. Então, se naquele momento tudo era a nossa missão aqui é trazer para a pureza, quer dizer, tirar essa camada, quer dizer, limpar essa consciência negativa, porque o que faz a camada densa existir não é algo físico. O que faz a camada densa existir é a nossa consciência que nos move. Por quê? Vamos pensar aqui agora em duas pessoas. Algumas pessoas podem ser pessoas muito céticas e dizer: eu só acredito na ciência e eu só acredito naquilo que é comprovado cientificamente. E eu posso até dizer que a criação é algo aleatório. Existiu uma evolução, um mundo de células agrupadas, etc, etc. Para essa pessoa, toda essa nossa conversa não faz o menor sentido. Absolutamente. Mas se eu pensar que a ciência teve que encontrar uma definição, uma explicação de uma partícula que tem o nome de Deus, porque veja bem, se tudo isso é um apanhado de moléculas aleatórias, o que faz que umas estejam mais grudadas e as outras menos grudadas? Se diz que essa explicação dessa partícula X, que eu agora não me lembro, é o que faria existir essa união. Que, por sua vez, tem o nome da partícula divina, o nome divino, a partícula de Deus, algo assim. Não faz diferença ou não. Mas a ciência ainda assim tem que encontrar uma definição para conseguir explicar isso para nós. Quando os nossos sábios sabem dizer que o que mantém tudo uno é essa luz, essa energia que tem todos esses sinônimos, seja vida, seja criação, seja criador, seja... E que ela é que faz com que a nossa consciência nos torne este recipiente. Então, se a minha consciência muda, muda o meu recipiente. Então, quando a gente pensa nas duas últimas porções que nós lemos, Moisés subiu. Se eu pensar nas três, vamos pensar em Mishpatim, quando eu penso nas três últimas, Moisés subiu para conversar com o Criador e ver o dedo de Deus fazendo as tábuas da lei no fim da Parashá Mishpatim. E aí nós tivemos duas parashot, que foi Terumá e Tetzavet, que falava do tabernáculo, e depois nós temos que elevar o nosso recipiente, elevar o rei, e depois falando nós como agentes que vão ser aqueles que, através do seu comando, vão conseguir elevar a realidade para que ela retorne para essa luz.
Então, quando eu falo de criar um ambiente sagrado puro, um kadosh, posso sim estar falando numa dimensão de manter minha casa bem limpinha. Mas eu posso estar falando em outras dimensões de que para que a luz possa habitar dentro desse ambiente, eu usei o exemplo da casa, assunto que eu adoro, porque é o meu trabalho, fazer a harmonização da casa. Quando eu, dentro do meu ambiente sagrado, me comporto como, por exemplo, quando eu estou numa igreja, quando eu, dentro da minha casa, tenho a postura de quando eu estou numa igreja, num templo, então eu não falo alto, eu falo de forma tranquila, eu não grito, não falo palavras negativas, não brigo, tenho conversas. As minhas refeições, a minha mesa de refeição é o altar do meu templo, é onde eu me alimento. Se a minha mesa de refeição for o palco de discussão, eu posso imaginar eu estar numa missa e lá o sacerdote da missa, ou o pastor, ou o que quer que seja, o rabino, começar a fazer uma discussão. Combina? Tudo isso faz eu criar esse ambiente sagrado para que a luz habite dentro dele. E aí agora eu estou combinando o meu líder Moisés, que está lá conversando com Deus. Eu vi todos esses milagres, porque a gente sabe que essas histórias não são histórias deles, são as nossas. Então eu já incorporei, eu vi, eu passei por tudo isso. E aí Moisés começa a demorar um pouquinho, ele tem lá um atraso, não se sabe se foi um atraso, se foi uma contagem errada. E aí eu chamo o Aaron e falo para Aaron fazer um bezerro de ouro. Como pode tudo isso ter sentido? Quando na semana passada, Moisés, que é esse grande mestre, que agiu na semana passada como age um grande mestre, que primeiro ele ensina, ele tenta passar a sabedoria e ensinar esses seus discípulos a andarem, a fazerem aquelas ações através do seu exemplo, palavras, ensinamentos, dá a mão, ajuda a cair, sabe o que ele faz bem, ajuda, sabe o que faz mal, tenta dar suporte para que ele se eleve através do positivo, não faz crítica que vai depreciar. Esse é o grande mestre, para que os discípulos saibam andar sozinhos. E na semana passada foi exatamente isso que aconteceu. Ele não aparece com o nome dele dentro da porção, mas ele não poderia nunca estar mais presente. Porque que horas a gente lembra mais do mestre? Quando o mestre não está. Porque a gente quer saber andar. E ele dá essa forma. Ele dá todas as dicas ali para a gente saber andar. E aí passa essas duas, e aí aparece essa porção. Aonde? A gente faz o bezerro de ouro. E eu digo para vocês, o pecado do bezerro de ouro acontece, inclusive, mais no meio até da Paraxá, não é logo no começo. Então, parece que essa história está toda misturada. Da mesma forma que nós somos absolutamente misturados. Não existe uma linearidade. O tempo para nós é uma ilusão. Por quê? Se a gente pensar no conceito da luz, pelo que a gente aprendeu nas últimas semanas, tudo aquilo de errado que eu não corrigi acontece novamente como uma oportunidade de eu poder corrigir. Hoje nós vamos falar muito de pecado. Nós vamos falar muito sobre cair. Porque se eu não corrigir a minha queda, eu vou cair de novo para o meu pecado.
e entender que eu só consigo alcançar a maior iluminação através do pecado. Porque sem o pecado, eu não vou para lugar nenhum. O pecado é necessário para que eu desperte. O pecado é necessário para que eu possa entender aonde está a minha correção e eu possa corrigir. Por isso que quando eu dei o exemplo, aquele que fecha os olhos e pensa, ah, já foi. Ou, ah, isso não é minha culpa. O que ele está fazendo? Ele está perdendo a chance de transformar a destruição em iluminação. Porque da mesma forma, quando a gente vai educar um filho, quando a gente tem esta consciência, a gente fala com o filho diferente do que aquela pessoa que acha que tudo aqui acontece aleatoriamente. O mundo é feito de encontros aleatórios de células, moléculas que construíram situações, pessoas e coisas. Como é que essa pessoa educa uma criatura? Será que as palavras que ela vai usar, as ações que ela vai ter nessa educação, vão ser as mesmas do que aquela pessoa que está criando um ser dentro de uma consciência que vê Deus em tudo? Porque eu vejo Deus em tudo. Da minha boca, eu só quero que saiam palavras que representem uma pessoa que vê Deus em tudo. Qual é a principal reflexão que a gente tem que fazer aqui? Como cada um de nós lida internamente com o erro que acabou de fazer. Esse é o nosso processo de aprendizado. Porque o bezerro de ouro, esse pecado da idolatria, a gente faz 24 horas, 365 dias por ano. A gente precisa de muita força para não cair nele. Ele faz parte de nós de forma integral. A gente precisa lembrar disso. Evangelho segundo São Mateus 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será submetido a julgamento. Porém, eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao sinédrio, e quem lhe chamar louco será submetido à jena de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar e ali te recordares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vais com ele a caminho. Não seja caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade vos digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. O que eu quero dizer para vocês aqui, nós estamos muito interligados em todas essas porções, falando sobre o nosso conceito do pecado,
sobre o nosso conceito do julgamento, que está intrínseco a essa palavra, a nossa culpa. E, ao invés de se sentir imobilizado por essa culpa, que muitas vezes vem para nós, muitas vezes podemos ter a atitude que julga o outro, mas que não repara os seus próprios erros, que é o que ele está dizendo aqui, que você não vai sair dessa prisão, porque essa prisão é a prisão da repetição do tempo, que não vai acabar nunca, enquanto a gente não aprende. Essa é a prisão do tempo. E nós queremos sair fora dessa prisão do ciclo, que por um lado é muito positivo, porque ele traz a possibilidade da reparação e da iluminação, mas que quando eu não quero ver, ele traz para mim essa prisão e que vai demorar muitos ciclos, muitos anos, muitas vidas, enquanto eu achar que tudo aqui acontece ao acaso, e eu não entender essas palavras desse nosso grande mestre, que nos ensina a caminhar sozinhos, seja Moisés, seja Jesus, de que nós vamos cair, muitas vezes. Mas nós podemos, como aquele justo, levantar e corrigir e fazer o nosso recipiente ser cada vez melhor, maior, mais puro, mais limpo, participando ativamente desse processo, participando ativamente, colaborando, mesmo que eu não saiba qual é a minha missão, mas a missão de trazer a luz aqui e agora, e olhar e ver esse nosso Criador presente em tudo, isso a gente pode. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês.